Para a execução, é necessário acionar as organizações militares para o desenvolvimento de atividades em determinadas localidades, como as brigadas de infantaria de selva e funções específicas. Nós trabalhamos num processo macro com as brigadas. A brigada, normalmente comandada por um oficial-general, eles têm os seus batalhões. De modo geral, é isso aí. Então, nós coordenamos as macroações junto com essas brigadas que conduzem aí o detalhamento da execução. Então nós ficamos um processo mais genérico acompanhando nesse nível. Os batalhões, as companhias, os pelotões são de responsabilidade na condução das brigadas. A não ser que a gente tenha uma ação muito específica. Eu vou dar um exemplo aqui. O batalhão de polícia do Exército. Então ele fica aqui diretamente ligado ao centro de operações do CMA. A 3ª Companhia de Forças Especiais, Batalhão de Comunicações, alguns aspectos logística também que se tem. Mas, de um modo geral, trabalhamos tendo como base as brigadas nossas, as 4 brigadas, mais o grupamento de engenharia. Em uma operação, o desdobramento para o cumprimento de uma determinada atividade, em algumas situações, é feita de forma antecipada. No planejamento, é levado em conta um fator de extrema importância na região, a logística na Amazônia. Às vezes, para se realizar uma operação de uma semana, o desdobramento, logístico, ou seja, o deslocamento, se chegar até o local, às vezes se inicia 30 dias antes, justamente por causa dessa dificuldade, e com os meios variáveis. Nós procuramos no planejamento prever todas as necessidades, mas sempre durante a execução nós temos algumas contingências, aí nós vamos adaptando, né? Seja o nível do rio, que não estava previsto baixar tanto e baixou, seja um problema, às vezes, com uma embarcação que não estava previsto e nós temos que ir buscar um outro modal fluvial ou aéreo, e aí nós vamos fazendo os ajustes para estarmos presentes realmente onde devemos estar, independente da distância e a dificuldade logística. O trabalho de destinar os suprimentos necessários para as brigadas e pelotões especiais de fronteira requer uma grande administração logística. De acordo com o modal empregado, é calculado o tempo de deslocamento para o local de entrega. São deslocados diversos tipos de suprimentos, né? Desde combustível, munição, alimentos. E de acordo com o modal empregado, esse tempo vai variar. Então, para o modal aéreo, a gente vai levar um tempo bem menor. O modal fluvial, que carrega a maior parte dos suprimentos, ele vai variar de acordo com o regime dos rios na época. Então, isso daí pode variar de uma semana até um mês, para chegar na ponta da linha. Durante a execução de uma operação, o cumprimento de atividades de segurança requer atenção por parte dos militares. Vigiar a selva amazônica é encarar de perto inimigos conhecedores da região. A segurança de quem está realizando a operação, dos militares ou das agências, né, que estão junto conosco, agentes de outras instituições, e a segurança também da população, independente que alguma pessoa esteja cometendo um ilícito ou não. Então nós nos preocupamos muito com a segurança, porque há muitos riscos aqui. O simples deslocamento, né, como nós estamos falando, já é um risco. Então, a tônica nossa é a segurança e, evidentemente, um rígido cumprimento da lei. Nós não podemos ser diferentes, trabalhamos baseados na legalidade. É muito simples esse conceito, mas quando a gente vai lá que a gente pede as comunicações, quando nós temos uma fração nossa, às vezes atuando isolada, esse militar também tem que ter toda essa noção para agir de uma maneira legal e efetiva. Para garantir a boa conduta do militar com base nas leis, o Centro de Operações trabalha com uma área voltada à doutrina, antes, durante e depois das operações. Através da coleta de dados online, é feita uma análise e as informações repassadas às organizações militares. Nós temos a sistemática de acompanhamento doutrinário e lições aprendidas, cuja sigla é SADLA,
é um software que, por intermédio da internet, as organizações militares ou os militares individualmente podem registrar propostas de melhores práticas e de lições aprendidas, que nós, após trabalharmos esses dados aqui no Comando Militar da Amazônia e obtermos a aprovação do nosso comandante, encaminhamos ao Comando de Operações Terrestres, sediado em Brasília, para que esses dados propostos pelos militares e pelas organizações militares possam vir a se transformar em novidades da doutrina, em atualizações da doutrina, porque a doutrina, por si só, é dinâmica e flexível, sempre tendo atualizações. Além do trabalho operacional, o Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar da Amazônia, garante o apoio às cidades da Amazônia, com ações cívico-sociais. As atividades é para garantir o suporte médico hospitalar às comunidades ribeirinhas e longe das capitais, onde nem mesmo o Estado está presente. Dentro desse planejamento macro que nós temos, algumas ações que nós chamamos ações cívico-sociais, que seja o apoio às comunidades nas suas carências, né? As carências de apoio médico, do apoio ao cidadão, retirada de documentos, serviços de modo geral. E aí vai mais uma vez na necessidade de parcerias. Então se faz junto com as operações isso, por causa da característica do nosso caboclo, do nosso índio, do nosso não índio, enfim, do nosso povo que está às vezes em locais muito distantes. Então toda vez que se realiza uma operação, seja ela do que cunho for, se procura de alguma maneira dar esse enfoque dessa atuação. Não é tão simples assim para a gente ter a eficácia e eficiência muito importantes, ou seja, um médico adequado, com a medicação e etc. Mas nós já temos uma expertise dentro disso aí. Na última operação, foram mais de 20 mil atendimentos em toda a área nossa durante a Operação Águia. No próximo bloco, entenda os trabalhos de acompanhamento do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia.